Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 14 de setembro de 2023 e o título é Enfrentando o Mundo. Vamos lá. Não há fórmula ou modo certo de cumprir o seu propósito nesse mundo. A finalidade é evoluir e melhorar a si próprio. Uns o fazem de forma solitária, tendo como maior desafio vencer suas próprias sombras. Outros o fazem através das oportunidades trazidas por situações ou pessoas como forma de contribuir para o seu entorno. E assim, observando e interagindo com o mundo ao redor, suas emoções e sua empatia se desenvolvem. Suas qualidades sobem à tona e possibilitam a reforma interior. Somos personagens divinamente colocados em pontos estratégicos. Nada está fora do lugar. Contudo, aproveitar o roteiro que nos é oferecido para desenvolver nosso melhor potencial é uma escolha individual. Vencer pelos nossos próprios méritos é a verdadeira conquista. Cada um está onde deveria estar, mas os resultados são individuais. Nem sempre o pódio é o melhor prêmio. Há medalhas que somente nós sabemos mensurar o valor que representam. Vemos atualmente muitas pessoas ditando regras sobre o certo e o errado, sobre o que é luz e o que é sombra. Há muita positividade tóxica. Há muita sombra travestida de luz, apontando dedos e indicando caminhos, como se fossem uma receita de bolo. Ora, até mesmo um bolo com os mesmos ingredientes não sai da mesma forma, dependendo de quem o faz. O que importa é estarmos abertos aos sinais que recebemos diuturnamente e dispostos a aceitar os desafios, que são muitos, porém enriquecedores. Tem uma frase que gosto muito, atribuída a William Shakespeare, que diz: Você pode fechar os seus olhos para as coisas que você não quer ver, mas não pode fechar o seu coração para as coisas que não quer sentir. Portanto, não há como fugir do que sentimos. E o sentir tem sido nossa bússola. Estar no mundo e não ser do mundo, basicamente seria aproveitar tudo que nos agrega e não nos deixarmos contaminar pelas toxinas e manipulações que nos desviariam da jornada. É se tornar habilidoso na arte de dominar o caos, de manter os pés firmes em meio ao vendaval. Afinal, nossa evolução depende do quanto estamos empenhados em aprender neste planeta que nos exige tanta resistência e resiliência. Estamos aqui de passagem, como se estivéssemos em um curso nos aperfeiçoando em determinada especialização, e ao concluirmos, retornaremos para casa com novas experiências e aprendizados. Estar em um lugar não significa que pertençamos a ele, porém, enquanto ali permanecermos, que possamos oferecer o nosso melhor, que nossa presença seja contribuição e deixe um bom legado. Portanto, sejamos gratos pelas oportunidades que ressoam com nossos corações. Enfrentemos a jornada caminhando firmemente e vencendo os obstáculos. E embora estejamos nessa empreitada, juntamente com muitos companheiros, o sucesso dependerá da dedicação pessoal de todos os envolvidos. Daí a importância de não se prender a comparações ou vaidades, respeitar e entender que cada um tem sua função. Cada peça é importante para a perfeição do quebra-cabeça. Basta manter o foco e seguir o coração. Um passo de cada vez nos levará até onde precisamos chegar. Vamos lá. Já dizia, né, Chico Xavier, que uma encarnação nunca erra de endereço, né? Então, cada um aqui está onde tem que estar para cumprir o seu propósito, a sua missão, e cada um tem o seu papel. E hoje, né, a gente vive numa sociedade que trabalha muito essa questão da competição e da comparação, né? E isso tem uma finalidade, justamente, que é enfraquecer as pessoas que são assim, que têm uma pouco mais de sensibilidade ou que tem uma questão de baixa autoestima, não tem amor próprio.
e não sabem, né? Hoje muita gente aí nem sabe o que é, né? Isso a gente está vendo aí que chegou a um limite, assim, chegou no limite, né? Uma coisa que extrapolou já. Essa questão das pessoas serem tão confundidas a ponto de não saber nem o que elas são. E aí é fácil de manipular, né? Mas essa coisa de levar as pessoas a se compararem acaba desviando o foco do verdadeiro propósito de cada um. Porque se criou, né, aquela mentalidade de sucesso, de fama, que isso é que importa, que isso é que é legal, que o importante é fazer grandes coisas. E muitas vezes aquela pessoa que está ali, que ninguém nem sabe, está ali fazendo o trabalhinho dela de formiguinha, ela está tendo um papel muito mais importante do que aquele que tem muita visibilidade, né? E aí quando eu falo no texto também essa questão do que tem muita sombra vestida de luz, e também tem muita luz travestida de sombra, né? Que está ali desempenhando o papel dela, justamente para expor, né? Seria até assim, a gente fala, né? Tem alguns infiltrados ali, né? Nas sombras, justamente trabalhando pela luz, né? Para conseguir expor aí tudo que a humanidade precisa saber, todas as informações que muitas pessoas precisam ter acesso para realmente despertar, né? Porque ainda tem muita gente que precisa dessas informações para despertar. Outras não vão precisar porque elas já têm uma energia benevolente. Elas já fazem o trabalho delas sem precisar de saber dessas entranhas aí, né, do sistema. E essa questão da comparação, às vezes, acaba desviando as pessoas do caminho, porque aí elas se comparam com alguém que elas, né, que dizem, né, que é o suprassumo aí de alguma especialidade aí, de alguma questão, e ela acaba achando que o que ela faz não tem importância. Mas todo mundo que faz o seu papel, que assume aqui a sua missão, e trilha o seu caminho, o caminho que escolheu, está cumprindo o propósito e está sendo uma parte importante nesse momento agora de elevação da frequência do planeta, de evolução, de transição planetária. Então, às vezes vai comparar uma pessoa que está ali, que cuida do lar, que cuida dos filhos, e é uma pessoa humilde e simples, às vezes não teve tanto estudo, não teve tanto acesso à educação formal, mas é uma pessoa que tem uma sabedoria que vem da alma dela já. É uma pessoa incrível, uma pessoa amorosa, uma pessoa generosa, que acolhe os outros, que ajuda, que agrega na vida de muita gente. E às vezes ela não é valorizada como uma outra ali que está em evidência, né? Que às vezes vão dizer, porque é empreendedora, porque é famosa, porque enriqueceu, porque trabalhou, porque cada um no seu papel. Ninguém é mais importante que ninguém. Né? Às vezes aquela que está lá em evidência, que todo mundo admira, nossa, que pessoa espetacular e competente, não sei o que, às vezes não vive uma vida de prosperidade no sentido pleno da palavra, né? E às vezes tem só prosperidade material. E não é a parte mais importante, porque às vezes ela não agrega nada na vida de ninguém. Né? Ela só está ali tendo visibilidade, mas às vezes é uma pessoa até que chegou onde chegou, passando por cima de muita gente, às vezes fazendo coisa errada, né? Não que o sucesso sempre seja isso, né? Porque hoje se confunde muito também. Às vezes uma pessoa que conquista as coisas pelo mérito dela, todo mundo já fica, porque já sem saber já vai julgando, já vai criticando, já vai achando que não tem mérito nenhum. Então, assim, o que importa justamente é que a gente conquiste é, os nossos desejos, as nossas conquistas venham pelo nosso próprio mérito. E de uma forma correta, honesta, benevolente, e que com a nossa evolução a gente consiga
auxiliar e agregar, né, a vida das pessoas, a gente consiga trazer positividade tanto para a nossa vida quanto para a vida dos demais. Porque uma pessoa que não agrega em nada, ela não está cumprindo o propósito dela. A gente veio aqui, todo mundo, para evoluir, para aprender e para trazer contribuição, né? Por isso que eu falo que cada pecinha é importante ali no quebra-cabeça. Então, e hoje a gente vê aí muito lobo em pele de cordeiro também na questão da espiritualidade. Porque hoje em dia as pessoas falam mais abertamente, a gente consegue, a gente tem coisas que a gente não falava antigamente. Por exemplo, você vai falar de espiritualidade, as pessoas, muita gente olhava torto, já levava para um lado totalmente distorcido, tinha uma ideia completamente errada, né, do que era a espiritualidade. E hoje a gente fala mais abertamente de muitas questões aí, né, que não se falaria antes, inclusive dessa questão que eu falo no texto, né, que a gente está aqui, mas nem todo mundo é daqui, né? E a gente sabe que existem muitas moradas, né, na casa do nosso pai, né, na nossa fonte criadora, e muitos vieram para cá de outras moradas, ou muitos são daqui, mas muitos são de outras moradas. Então, estão aqui fazendo um trabalho também de aperfeiçoamento, de aprendizado, tendo uma vivência totalmente diferente para ter também, né, um aprendizado, né, como diz o Vital sempre diz, né, nós somos fractais e os fractais vêm para aprender, para ter experiências novas e agregar isso, né, a sabedoria da fonte mesmo, né? Nós somos todos parte de uma fonte de luz, de amor, de fraternidade. Então, mas e como hoje a gente consegue falar disso de uma forma mais aberta, muita gente se aproveita para passar mensagens meio distorcidas, né? Se aproveita só para ganhar com esta abertura aí desse novo campo, né? Então viu aquilo como um nicho, assim, uma possibilidade de se aproveitar, né? Então, assim, por isso que hoje a gente está na era do sentir, e é importante que a gente escolha os conteúdos que ressoam com o nosso coração, né? Não só com o que a gente acha, assim, todo mundo fala, por exemplo, aquela coisa, todo mundo fala que fulano é excelente, não sei o que, de repente, para a sua energia, aquilo não bate. Você vai e não ressoa, ou alguma coisinha que a pessoa falou ali te deixou meio cismado, né? Às vezes a gente lê textos que são super bacanas, tá? Mas aí nas entrelinhas você vê que tem uma mensagem ali que não tá na sua sintonia, né? Então, assim, não tem certo e errado. Tem algumas coisas que vibram nas sintonias que elas atraem, né? Então, tem coisas que tem gente que gosta muito de determinados conteúdos que para mim já não ressoa. E tem conteúdos, por exemplo, que eu gosto que com certeza também não ressoa com outras pessoas. Então, porque nós aqui, nós todos aqui, cada um tem uma missão aqui. Então, vai ressoar com aquilo que está mais dentro do seu propósito, o que vai agregar mais para você, o que vai trazer informações que são importantes para você, né? Às vezes, mensagens que você precisa ouvir. E aí você se conecta com aquele tipo de conteúdo que vai te trazer as informações que você precisa, o amparo que você precisa, às vezes uma mensagem que você precisa ouvir para, né, no momento que você está desanimado, aí quantas vezes a gente está desanimado, aí escuta alguma coisa que fala, poxa, estava precisando ouvir isso, não é? Então, mas a gente tem que tomar cuidado porque nós estamos dentro de um sistema que o tempo todo está tentando pregar, né, armadilhas. E então é aí que entra a questão do sentir, né, da gente, do ressoar, de você perceber que aquilo realmente faz sentido e te dá uma sensação de paz. Quando você ouve um conteúdo que te deixa perturbado, que te desequilibra, que te dá medo, aquilo não é para você. Aquilo não está na sua sintonia.
porque justamente o papel dos canalizadores hoje, dos espiritualistas, é trazer paz, equilíbrio, harmonia nesse momento que a gente sabe que está conturbado. Então a gente já está vivendo no meio do caos. Se você for fazer mais confusão ainda, trazer mais caos ainda, aí será que você tá contribuindo ou está prejudicando, né? Isso não quer dizer assim você ficar alienado, mas é justamente o contrário, é você conseguir observar tudo o que está acontecendo, entender que esse movimento, apesar de às vezes é, a gente ficar indignado com certas coisas, às vezes, de trazer algumas situações bem difíceis de assimilar, coisas tristes que a gente vê acontecer, a gente entender que esse é um processo e a gente conseguir manter o nosso equilíbrio, a nossa paz. Então é esse o papel, né, do pessoal que está trazendo as informações e as canalizações, é de manter justamente esse equilíbrio em meio ao caos, é você conseguir dominar o caos, sem cair, sem mergulhar no meio dele. Porque está tudo muito confuso, está tudo muito caótico, e é, isso vai continuar acontecendo até chegar no ponto que vai. É, as coisas vão começar, aliás, as coisas já estão começando a dar a meia volta, né? A gente percebe que muitas questões aí da agenda já não estão indo para frente, muito pelo contrário, já estão dando meia volta mesmo, estão voltando para o que era, não digo assim considerado normal, né? Mas seria mais ou menos isso, né? Porque a gente vê muitas aberrações aí que estavam tentando forçar a humanidade a aceitar, mas isso vai contra a nossa natureza. Então chegou num ponto tão crucial, tão complicado, né? Tão assim no limite que isso fez com que as pessoas despertassem para os abusos que estavam acontecendo e começassem a cortar. Não, agora chega, agora não dá. E acordar para tudo que estava acontecendo e entender que aquilo não era para o bem de ninguém, que aquilo não se tratava de empatia, sabe? Aquela coisa tudo você tem que aceitar, porque senão você é uma pessoa sem empatia, porque senão você é uma pessoa que é todos os óbicos possíveis aqueles, né? Todos os rótulos negativos eles colocam nas pessoas. E agora as pessoas começaram a perceber que isso era só uma manipulação, né? Faziam você vê como é, diminuir a pessoa para que ela se sentisse inadequada, ela se sentisse mal com algo que ela estava vendo que não era a realidade, e ela não podia falar. Que nem aquela historinha do rei, né? Da roupa do rei, que, que o rei queria uma roupa majestosa. E aí dois pilantras foram lá e falaram que tinha um tecido maravilhoso que só quem fosse muito inteligente poderia enxergar. E fizeram a roupa do rei. Era mentira, não tinha tecido nenhum. E quando o rei saiu com a roupa maravilhosa, e todo mundo ficou sabendo, né, que aquela roupa só quem era inteligente poderia enxergar. E aí as pessoas, para não passarem por ignorantes, falavam, nossa, que roupa magnífica, mas ninguém estava vendo nada, porque na verdade o rei estava sem roupa. E aí, quando ele está desfilando lá no meio do público, uma criança, né? Que a criança é inocente, ela fala o que ela vê, né? Ela não tem esses bloqueios e não segue essas regras, né? Não se preocupa com a imagem, com o que vão pensar dela. E ela falou, e o rei tá nu, né? O rei tá sem roupa, tal. E aí todo mundo se tocou que, na verdade, eles todos tinham sido feitos de bobos, tinham sido enganados, tinham sido manipulados. É isso que está acontecendo com a gente, né? Agora o rei está ficando nu. Agora as pessoas estão começando a entender toda a manipulação de palavras, né? De mudança, de vocabulário, tudo isso é a mesma coisa que os dois pilantras lá fizeram com o rei e com todo o reinado, lá, com todos os súditos, né? Enganaram. E eles, com medo
de serem julgados, entraram na manipulação. E é isso que acontece com a gente também. Às vezes você não fala algo que para você, né, você está enxergando a realidade, mas se você falar, nossa, já vem lá o cancelamento, né? Então, isso é o que está acontecendo muito hoje em dia. Mas a gente está vendo que as pessoas já estão saindo dessa, estão fazendo o papel da criança, estão enxergando a realidade. Então, estão assumindo, né, o seu posicionamento diante das coisas que realmente são verdade, que realmente importam. E isso é muito importante. Tá? A gente está enfrentando agora, né, esse momento, mas já era esperado, era algo que era necessário acontecer, porque só desta forma que as coisas vão tomar um rumo, né? Não tem aquela frase que diz que todo caos precede a ordem? Então, a gente está no momento do caos para voltar para um momento, né? Um planeta aí de mais ordem, de mais justiça, mais amor, que é isso que a gente está buscando aqui, cada um fazendo seu papel e dando valor ao seu papel. Se você é uma boa pessoa, não importa a sua posição social, não importa a sua, como os outros veem, é importante que você saiba que você está fazendo o seu melhor. Então, se você é aquela pessoa que cuida dos outros, você é uma pessoa que faz o teu papel, você é uma pessoa que é correta no seu trabalho, que você é uma pessoa que é honesta em tudo que você faz na vida, você já está contribuindo. E é isso que a gente tem que manter, né? Os nossos valores. É isso que vai nos sustentar e nos levar aí para um novo caminho, uma nova era de muito mais luz, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Um grande beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Até o próximo conteúdo.